pé, você pode ficar sentado, mas olha, não importa, né? A Bíblia diz, né? Que João orou 3 dias e não foi avalia, mas a Bíblia não fala desse jeito que orou sobre secado, predicado, orou 3 dias e não. Então, podemos nós abrir a boca e clamar: soberano Deus e até meu Pai, meu Deus e meu Pai, ó Senhor meu Pai, abençoa dentro do teu céu, ó pastor Manuel, abençoa aí na mão dele, abençoa seus esposos, seus filhos, ó Pai, todos os seus familiares que estão velhos, que estão longe, cumprindo a tua bênção na vida do teu céu, nesta manhã, fala conosco, Pai, ó Pai, através da tua palavra, ensinamento da tua palavra nesta manhã, no do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bem, levanta a sua mão no céu, sem ira e sem contenda, sem ira e sem contenda, vamos subir para o sagrado nome de Deus, palma bem alegre, Jesus! Saúde, amada igreja, passa para Cristo. Pode sentar, meus irmãos. Sempre estamos motivados de dar graças a Deus por tudo que Ele fez, primeiramente, nos primeiramente Ele nos deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Cristo, se crê na sua palavra, sabe disto. É que tem uma boa informação a transmitir a outras pessoas. E é o tempo que estamos muito bem amados sobre Cristo Jesus, sobre a graça de Deus em Cristo e a providência que Ele tomou na prática para com todos. Então devemos sempre ser agradecidos a Ele com todas as suas revelações que Ele passou para nós, através da sua boa palavra, que é a palavra de Deus, que nos alimenta em cada momento. Quero dizer a todos que sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quero convidar a minha esposa para esta citação, como sempre. Nós vamos daqui a pouco já meditar na palavra de Deus, a palavra nos mantém constantemente. A palavra de Deus, a boa palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, sobre cumprimento a amada igreja, nosso papai, Senhor Jesus. Igreja, vamos louvar o Senhor, certo? São quantos depois do céu, mas vamos louvar o nome do Senhor.
Tem pessoas precisando que nessa manhã o Senhor visita, o Senhor vai de encontro àqueles corações. Meu Pai, tem mãe que chora nessa manhã, tem pai chorando, filho, Senhor, porque teu pai perdeu um ente querido, questão angustiado. O Senhor conhece, o Senhor sabe cada coração. O Senhor vai com teu bálsamo, o Senhor vai com tua mão santa, poderosa, dando alívio, Pai amado, Pai, que só o Senhor pode consolar um coração enlutado, Pai, só o Senhor pode chegar ali com tua presença, porque palavras, Senhor, não vai consolar. O mesmo, Senhor, é aqueles que são acamados, aqueles que estão em cima de um leito de dor, meu Pai, aqueles que estão no hospital, Pai querido, Pai amado. Quantos nessa manhã estão em cima do leito de dor? Quantos estão acamados, precisando do socorro, da tua misericórdia? Então, Jesus amado, seja o remédio, seja o Senhor, chegando, Senhor poderoso, usando aqueles médicos, aqueles enfermeiros, Senhor, porque tudo é tua mão. Vai trabalhando em favor deles, Senhor, trabalha em favor daquelas ilhas que já estão mesmo desenganados pelos médicos. Mas o Senhor chegando, o Senhor é o santo dos santos, o Senhor é o poderoso, aquele que pode fazer a obra. Se for do teu querer, da tua vontade, o Senhor muda o diagnóstico, o Senhor pode salvar, libertar e transformar. Oh, poderoso santo, eu também te apresento aqueles que são, meu Pai, nesse presídio, mulheres, homens, jovens, Senhor, quantos, Papai amado, são alma, Pai querido, são vida, aqueles que estão nas ruas, nas calçadas, oh, Santo de Israel, são almas precisando do refrigério, de uma palavra, Pai amado. Os teus servos, os evangelistas, aqueles que fazem a tua obra, ele chega esse homem, chega essa fé, com a palavra de salvação, Pai, e alcança com poder de graça, aleluia, glória a Deus Santo, Deus poderoso. E nessa manhã o Senhor vai usar o céu da tua palavra, mas somente o teu querer, Senhor, faz somente a tua vontade, que nossos ouvidos, corações sejam abertos para ouvir o que o Senhor tem para falar. Eu também te apresento os obreiros da tua casa, o pastor, os presbíteros, Senhor, todos que fazem a tua obra, todos os colaboradores, Senhor, alcança eles com poder e graça, sustentando nas suas mãos, Pai amado, alcança a família na terra. Mas Jesus, com tuas mãos sobre as famílias, Pai amado, sobre aquele pai e aquela mãe, Senhor, que leva os seus filhos aos teus caminhos, que eles obedeçam e desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Pai querido. Faz a grande obra nas suas vidas. Eu te apresento todas as ações, Senhor. Te apresento a nação de Israel, nação, nossa nação brasileira. Oh, meu Pai, que esteja no controle da nossa nação. Roga a tua mão santa, poderosa sobre essas autoridades. Faz somente ao querer da vontade dele, nos laços furados da alegria em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado é o nome do Senhor da glória. Nós estamos com decomentado. Pode sentar um momento, irmãos. Meditar na palavra de Deus, porque as bênçãos são constantes. O tempo é oportuno e a palavra nos exorta que devemos aproveitarmos quanto possível bom a sua boa palavra, as bênçãos de Deus. Bênção, ela traz sabor satisfatório. Bênção, isso chama bênção. A Bíblia chama de bênção. Contrário da maldição. Por isso que a palavra nos alegra de uma maneira toda especial. Palavra de Deus. Louvado é o nome dele. Vamos só cantar um pouquinho, até conhecido que o Senhor ajude para a glória de Deus.
debaixo do templão. Quantas muitas bênçãos pisas de uma vez, viverá surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Quer dizer-nas todas de uma vez, viverá surpreso quando Deus já fez. Pensa acaso mágoas tristes de vida, essa cruz pesada tristes que leva. Todas muitas bênçãos não dominarás, e enquanto alegres dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Quer dizer-las todas de uma vez, viverá surpreso quando Deus já fez. Quando vires olhos fosse outro, lembra que tesoros prometidos tens. Vamos da terra poderão comprar a mansão celeste que vai saber. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Quer dizer, tanto de uma vez, viverá surpreso quando Deus já fez. Seja o correio quanto volte aqui, antes amigos do será por ti. Te viver no céu, me olhando mal, te dará consolo e dará final. Quantas vezes dizem quantas são, recebidas da divina mão. Quer dizer-las todas de uma vez, viverá surpreso quando Deus já fez. Quantas vezes? Vamos já, quantas bênçãos são? São tantas que não é possível numerar. Não é possível a pessoa chegar à conclusão de tantas bênçãos. Tanto é que nas corações, nossos corações, nós devemos agradecer a Deus pelos livramentos que sabemos, pelo que não sabemos, pelo que vimos e pelo que não vimos, pelo que vemos, pelo que não vimos. Falar os livramentos de Deus. Então a gente vive debaixo de uma confiança plena mediante esta palavra de Deus. Vamos já ler a palavra de Deus, aqui no capítulo 3 da Epístola aos Gálatas, capítulo 3, de versículo 9 e 10. Vamos entrando na palavra de Deus. A Epístola aos Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas. Graças a Ele, ao Senhor, que nos deu a vitória em Cristo Jesus, o Senhor da glória. A Epístola aos Gálatas diz: vamos, esta meditação da boa palavra de Deus. Aleluia. Gálatas, a Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 9. De graças a Ele, ao Senhor nosso amado Deus. Encontraram, está depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai encontrar
Isso. Graças a Ele, graças ao Senhor, nosso amado Deus. Encontraram? Louvado é o nome dele para sempre. Ele nos diz os seguintes, a palavra de Deus. Que sorte e os que são da fé são benditos com o crente Abraão, diz a palavra de Deus. Aí não acabou, oremos, pode aceitar, vamos alimentando nesta palavra de Deus. É um trabalho de discussão, ensinamento sobre definir épocas. Que o próprio Senhor agora nos deu esta visão suficiente para que sejamos esclarecidos. O apóstolo, exortando as igrejas, fazendo uma demonstração de época. Não sei se vocês estão compreendendo, mas é importante. Houve a época que o povo recebeu título de benditos na prática. E houve épocas que a pessoa recebeu título de maldição, de maldito. Importante analisar bem o efeito dessa palavra. Época em que o povo recebeu título de malditos, e época em que as pessoas receberam a bênção, ou seja, a título na prática de benditos. Por isso que precisamos aprendermos bem a palavra de Deus. Como sabemos, somos racionais, temos o raciocínio da coisa certa. Pode suceder também errado, mas quero transmitir a todos que Deus nunca nos convida para colocar em nós o jugo pesado. Sempre a expressão de Deus é que a palavra dele vem a nós de maneira acolhedora. O mundo, como sabemos, enfraquecidos por motivo de rejeitar a palavra e às vezes não busca a Deus ou não buscam, mas Deus está sempre fazendo convite. E quando a pessoa aceita esse convite, ela é intitulada como benditos. Porque esse convite que Deus fez, Deus faz, dizendo, é um convite que satisfaz os que aceitam. O pecado leva o homem à contradição, ao contramão. Mas a aceitação da palavra leva-nos a sermos os domésticos da, quer dizer, salvação antes das obras. Salvação em primeiro lugar, antes das obras, antes da doutrina e até mesmo antes do batismo. Porque é por fé. Fé é algo que a pessoa ouve o anúncio do Evangelho e crê. Ela está induzida, movida pelo pecado, mas no momento exato em que a pessoa ouve a palavra e crê, testemunha da fé,
ela produziu fruto digno de arrependimento e tornou-se bendito. Questão de segundos a essa transferência maravilhosa de malditos para benditos, bem-sucedido. Isso significa que ela passou o bendito é bem-sucedido, é bem-aventurado. E nessa época, tanta agitação, o bendito está sempre confiante, sempre bem-humorado. Nós somos seres humanos, temos altos e baixos, mas o título de bendito pela fé, irmãos e irmãs, todos que estão vindo, ele vem acompanhado com o batismo do Espírito Santo. Por isso que é bendito, não é difícil, porque é liberado por Deus. Então, no momento, todos que são da fé, são bem com quem? Com crente Abraão. Com o crente Abraão, pai exemplificado na fé. Abraão estava num local um pouco corrompido, em Ur dos Caldeus. Saiu de Ur dos Caldeus para em Harã, na Síria, e lá começou a fazer continuar o seu progresso material. Mas aonde ele estava, ele com a sua família, já Abraão, um homem muito rico, próspero e, por fim, idólatra. Abraão tinha uma religião conhecida como politeísta. Quem sabe o que significa essa palavra? Religião politeísta, quem sabe? Para quem não sabe, se refere a pessoas que adoram vários deuses pagãos, vários deuses falsos. Para os politeístas, isso aqui é Deus, um pedaço de papel é Deus. Outro, qualquer objeto traz bênção, mas é falso. Porque o politeísta, ele crê em todo poder, porque todos os deuses são objetos. Por que são objetos? Porque não transmite som, não ouve, não fala. Não, som nenhum algum sai da sua garganta. Está isso no Salmo número 115, principalmente verso 4. Então, qualquer objeto que a pessoa confia como protetor é uma religião demoníaca. Por trás daquilo estão os demônios. Tudo. O único que liberta é Cristo, o Senhor. Estão compreendendo? E Abraão é um homem politeísta. Aprenda a falar politeísta. Existe crente politeísta? Tem ou não? Tem ou não? Por quê? Porque crê em objetos. Creio em pedaço de papel, creio em vassoura ungida, vara ungida, rosa ungida, papel ungido, espiritualiza tudo aquilo que não transmite
nada a não ser o valor comum. Isso a gente vê muito hoje, crente politeísta. Ele confia muito, como eu estou referindo, ele espiritualiza objetos. Compreender? O que significa espiritualizar objetos? Eu recebi uma crença através desse pano, desse lenço, desse papel. Então, é na verdade o politeísmo babilônico. Se não houver ensinamento, a pessoa nunca sai desta visão morta. É visão que está vendo, mas é morta porque não funciona. Então, a doutrina dos politeístas, estou explicando para que a pessoa entenda. O mesmo efeito que traz uma imagem morta é o mesmo suposto efeito de qualquer outro objeto, porque o objeto não faz nada, a não ser o sentido comum. Por exemplo, a água serve para matar a sede e se banhar, enfim, mas não para espiritualizar. Isso é politeísmo. Qualquer coisa. Isso aqui, o que eu estou fazendo essa comparação, é um objeto. Só o único valor desse objeto é colocar o pé. É se espiritualizar uma coisa que não transmite som, está na mesma situação dos politeístas. Assim por diante, qualquer coisa, você serve para limpar microfone, sugar o rosto, se for necessário, limpar as mãos, mas não para tomar o lugar de Cristo. Porque tudo aquilo que você coloca na frente, como intermediarista, ou seja, transmissor de canal de bênção, você está tirando Cristo do centro principal da palavra e colocando o objeto no lugar dele. E por trás dos objetos, nessa situação, estão os demônios. Lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo exorta que ele não quer que as pessoas adorem a Cristo e também os demônios. Assim estava a situação de Abraão. Ele era por isso que é bom você estar no ensinamento da interpretação correta da palavra, porque a Bíblia Sagrada ela foi feita para examiná-la, lê-lo e interpretá-lo. Estão compreendendo? Ler e exatamente, para que eles sejam mentidos na prática e não somente na teoria. E Abraão, naquela religião politeísta, sabe o que é politeísta? Já aprenderam? O que é? Agora, tudo coletivo e objeto, como cada um pensa. Como se fosse Deus. Tudo. Hoje não está longe, não. Tem muitos que precisam aprender a considerar a Cristo único como intermediarista. É Ele que está entre nós e Deus. É Ele que intercede por nós. Nos deu o Espírito Santo como intercessor. E nada de porcaria vai levar. Enquanto a pessoa está usando a prática do politeísmo, ela está sendo mal
dita. Citei Salmo número 5, em Salmo 125 também fala sobre esse assunto. Que se tornam semelhante a eles, os que tal coisa praticam. A bênção comum até vem porque é para todos. Nós estamos referindo sobre título de bendito. Abraão, que é muito rico, nos referindo, agora ele ouve a voz de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vá a terra que eu te mostrarei. Está em Gênesis capítulo 12. Então, imediatamente, ele creu na voz de Deus. E Deus imediatamente, porque ele creu. Estão compreendendo? Porque ele creu na voz de Deus. Creu de maneira suficiente para receber a libertação que ele precisava. E no momento em que ele recebeu a voz, ouviu a voz de Deus, e ele creu, ele passou de idólatra para amigo de Deus. Se tornou-se imediatamente bendito, porque ele creu. Ele deslocou-se da maldição, espiritualmente falando, e ingressou no rol dos benditos. Maldição na vida do patriarca não mais funcionou. Porque o ministério bendito é diferente do ministério da lei. Porque muitas pessoas confundem que eles leem a lei, o livro da lei de Moisés, e pensam que o momento é trazido para presente. E com isso entra uma confusão de fazer para receber. Isto é confusão. Agora Abraão não fez para Deus dar, Deus investiu nele. Está compreendendo? Foi investindo e ele foi desfrutando. Então isso nos tranquiliza de uma maneira suficiente para perseverar na palavra de Deus. Logo chamado Deus Abraão, Deus menciona por sua bondade 7 promessas. Deus chama Abraão e já menciona 7 promessas sem que Abraão fizesse alguma coisa para obedecer essas promessas, a não ser o arrependimento e a crença integral na palavra de Deus. Deus disse a Abraão: eu te mostrarei a terra da promessa. Vem a primeira promessa que ele fez, o primeiro prometimento. E diz a palavra de tu, pai, de uma grande nação. Tudo de graça, sem sacrifício. Por isso que hoje a palavra, o entendimento, ela nos liberta, nos deixa liberta e nos capacita para continuar perseverando. É o que mais nós precisamos. E disse o Senhor Abraão, a terceira promessa: engrandecer o teu nome sobremaneira. Nós vemos hoje até na tecnologia qual é o povo, um povo considerado por muitos outros desvalorizam, mas é verdade, o povo mais inteligente da terra. Quem são? Os descendentes de Abraão. A Fundação RB, com a beneficência lá do Nordeste, como todos sabem, cavaram poços, mas a água é salgada. Deu água salgada. Qual a nação teve a tecnologia de transformar
Aí a própria fundação contratou judeus, porque a palavra está referida à promessa da fé, estão compreendendo? E os hebreus, os judeus, foram com as suas tecnologias, os poços dão água salgada, mas com a tecnologia de alto padrão, segundo a palavra de Deus, a água que é salgada, eles têm essa preparação para tirar o sal da água e fazer com a água se torne doce. Porque a Escritura Sagrada é digna de aceitação. Irmãos, eu estava lendo uma história de um comentarista, e mais outros também, que esse livro está sendo tem sido o livro mais maltratado por um grande grupo de crentes. Eles gostam muito de carregar a Bíblia, mas examinar onde está o avivamento. Compreenderam? Situação grave é um dos livros mais maltratados. E muitas vezes alguém abre esse livro, começa naquela gritaria, naquele gesto até indecoroso, referente às religiões pagãs, e ali fica e emociona depois. Sabe que a emoção não é confiante. A emoção, ela engana, o pensamento engana, o sentimento engana. O que não nos engana é a razão da palavra. Esta você pode ter convicção e transmiti-la com confiança, porque tem fundamento nos apóstolos, nos anjos, nos profetas e sobre os apóstolos, todos mandados por Cristo, o Senhor da glória. Quer dizer, você tem que ter cuidado para não usar palavras que os anjos não usam, que os profetas não usaram, principalmente quando se trata de palavras não se analisa bem como está a situação. E por desprezar esse conhecimento, o conhecimento ele vem da unção do Espírito Santo em forma de derramamento. Aí a quarta promessa que Deus fez a Abraão: e tu serás uma bênção. Tudo é com base na fé que ele crê, porque ele creu. Foi suficiente. Então, naquele momento, ele se tornou bendito. Sabe, bendito não tem devorador, não tem destruidor, não tem habitador, porque és bendito. É umas características que testemunham a fé de um bendito. E a quinta bênção foi que Deus amaldiçoaria os que amaldiçoassem o povo. E a sexta, Deus abençoaria os que abençoam o povo. E a sétima bênção é a que chegou para mim e para vocês. Os que já aceitaram a palavra, e em ti serão benditas todas as famílias, chegou até nós. Só que muitas pessoas penduram na lei, por isso que maltrata a Bíblia, porque o crente bendito não tem devorador na Bíblia. Não existe destruidor, porque é sinônimo de maldição. E o bendito, ele tem exatamente aquela garantia dada por Deus, e os perseverantes, no fim, o resumo da obra, a justificação, o Senhor confidará. Não é que ele conhece a direita do seu braço, é a palavra. E ele dirá: vinde benditos, Meu Pai. vinde benditos do meu Pai. Porque ser bendito é a palavra
já traz o batismo com o Espírito Santo. E é o selo da garantia de Deus. Ou seja, é selado. O bendito, todo bendito, ele começa o selo do Espírito Santo no primeiro momento, nos primeiros momentos, que ele aceita a palavra, porque bendito não é uma palavra só teórica. Essa palavra bendito é uma palavra que funciona na prática. Bendito porque ele tem os títulos que é bendito. Por exemplo, um bendito, ele reina sobre o pecado causado pelo mundo maligno, reina sobre o pecado causado pela lei e o pecado causado pela carne. Então, bendito, ele é possuidor da santidade de Deus de dentro. Quantas pessoas julgam as pessoas por aparência e ela pensa que é bendito e a Bíblia diz que ela é juízo. Juízo é pessoas falsas que estão no lugar de Cristo. Lá em Mateus 7:24 está escrito, capítulo 7:24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o quê? A regra justiça, que vem de dentro, porque desde que a pessoa aceita a fé, ela é intitulada como justa. Isso é justiça, que ela é regida pelo Espírito Santo em forma de sabedoria. Saber o que está falando, saber o que está vendo. Esse saber vem do alto, vem tudo como um pacote beneficente relacionado à fé. Senhor da glória, vocês estão compreendendo? Então, ela vai lá e relacionado com a promessa, é que hoje, desde que a pessoa recebe a palavra, ela muda de atitude pelo Espírito Santo e também do título honroso. Por quê? Porque a fé, estou referindo à fé que veio antes da lei. A Bíblia refere à fé que veio antes da lei. Quando a gente vai fazer comentários instrutivos que precisamos, às vezes eu uso até fazer ilustração para que as pessoas compreendam melhor. Quando Deus chamou Abraão, está esse objeto aqui, a época que Deus chamou Abraão. 430 anos depois veio a lei, mas só que a fé, a graça estava possuindo. Depois desse período aqui, essa cor vermelha, representa o tempo que Deus chamou Moisés. Então, o tropeço de Israel e o tropeço de muitos crentes hoje é trocar a fé pelas obras. Então, quando Deus chamou Abraão, não existia Moisés e por isso também não existia a lei, não tinha lei, não foi entregue a lei. Agora, análise vem e referente o tempo da libertação, culto de libertação. Culto de libertação é isso. Não existe outra. Forma de pregação do Evangelho só tem um. Caso contrário, é a emoção tomando rejeitar a razão, tomando a emoção. Agora analise bem. Nesse tempo aqui, ó, dá para ver bem? Dá ou não? Voltei
ser espancados por falta de ensino. Pode avaliar que todos os pregadores do passado da igreja primitiva, os apóstolos, eles pregavam uma só palavra, um só significado sobre doutrina, uma doutrina salvífica, porque Cristo veio para salvar. Então, meu irmão, ontem nós vimos em Gálatas, capítulo 3, verso 9, esse tempo aqui, ó, aonde Deus chama Abraão e faz-lhe promessas. Chama Abraão e faz-lhe promessas. Ele já foi citado nesse capítulo 12. E esse período continuou até o casal, ou começando pelo casal de idosos, mas a promessa foi feita, Deus renovou as suas forças, e esse período chamado de Abraão durou até a nação de Israel se formar, que era uma nação, até a saída do Egito. E desde que Israel saiu do Egito, saiu já uma nação mas beneficiada pela graça. Vocês estão compreendendo ou não? Quando compreende, você trabalha menos, funciona melhor, produz mais. Depois que essa promessa for feita para Abraão, Israel sai do Egito debaixo da promessa. Hoje, se você não compreender o efeito da promessa, automaticamente a pessoa fica sem saber quem ela é. Quando chega no Monte Sinai, essa cor vermelha representa o Monte Sinai. Está compreendendo? Aonde Israel recebeu a lei que jamais o homem poderia aperfeiçoar a Deus relacionado com o ministério da lei. E hoje muitos crentes misturam sem saber o discernimento e até mesmo reprovam o tempo da fé. Fica maluco, a gente observa na pesquisa que existe mais ou mais de 90% de perda de crentes em toda a aceitação. Maior é a porta de saída do que a porta de entrada. Qual é o motivo de tanto desejo de crente, de tanto desânimo? E muitos não é falta de oração, nem falta por ser um bom ofertante e um bom frequentador dos cultos, mas por falta de entendimento. Agora, quando chegou esse tempo, chegou o tempo de Moisés, onde Israel tropeçou terrivelmente. E a lei não aperfeiçoou nada. Isso tem em Hebreus capítulo 7, 19, para a palavra de Deus. Que não podia mesmo, porque ninguém consegue cumprir. Se você faz um compromisso segundo a lei, você precisa fazer mais de 600 compromissos por todos. E eu hoje se demônio, eu terminei o meu propósito. Ou você precisa fazer mais de 600 esse propósito, cumprir para cumprir a lei. E se a pessoa cumprir a lei, ela é Deus. Então é perigoso, por isso você bater na tecla sobre a fé. E aqui não representando o Monte Sinai, foi onde Israel rejeitou essa terra. Rejeitou a graça e escolheu um caminho que jamais eles chegariam à perfeição. A graça, lá no princípio, Abraão já tinha chegado ao aperfeiçoamento, porque ele estava na referente ao investimento de Deus. Poderia errar, tinha oportunidade de ser perdoado. Vocês estão compreendendo ou não? Perdoado. Assim foi adiante. Mas Deus, como nós não nos chama para colocar junto pesado, é a pessoa que recebe e escolhe, e às vezes ele escolhe para causar uma grande destruição,
familiar, pessoal, assim por diante. Agora, hoje, nós podemos ter essa instrução com segurança. Depois desses passos de andar lei mosaico, lei por obras, justificação por obras, que jamais o homem poderia chegar a essa conclusão, aí aparece João Batista, nessa época aqui. Aí já não está referindo como Moisés disse, a palavra é totalmente diferente. Aqui no capítulo 10 de Romanos, versículo 4, Moisés escreve: quem fizer essas coisas viverá por elas. Era uma demonstração de justificação por obras, mas não funciona. Depois dessa época veio João Batista. Depois que Malaquias encerrou o seu ministério, mostrando que a pessoa só poderia sair da maldição se arrepender. A lei supostamente era de obras e a pessoa se tornava maldita quando não pecava, quando não dizimava, coisas assim. Mas hoje você oferta, você dizima, porque é bendito. Está compreendendo? Não tem mais derramador, porque é bendito. A sua oferta, o seu dizimar, sua visita, ou nossas visitas, são confirmadas por Deus como testemunho de benditos. Aí o Batista veio dizendo ao povo: arrependei-vos, porque o quê? Está lá em Mateus 3, Marcos 3, Lucas 3, melhor dizer. As primeiras palavras: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a lei ficou no meio, a fé está no princípio e a fé está atuando agora. É a nossa felicidade. Porquanto a meditação da palavra, ela traz um efeito tão importante. A meditação da palavra, ela traz um efeito tão importante para mim, para você, para os que creem na sua palavra, que é equivalente, o melhor medicamento contra a insônia e também contra a ansiedade. Porque em lugar da insônia entra a meditação, a palavra. Porque a fé ela vem com plenitude, qualidade suficiente para controlar os nossos temperamentos. São de diversas espécies, assim por diante. Vocês estão compreendendo ou não? Quem compreende a palavra, aqui que Jesus disse, né? Aí em Mateus 13. 14, 15, Deus que compreende a palavra, demonstra que os corações estão quebrantados e tem mais facilidades para serem curados. É o verdadeiro de fé, cura divina. Quero dar uma referência sobre o chamado da fé. Antes das obras. Abra suas Bíblias, Isaías capítulo 41, versículo 8. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória, e aleluia. Hoje nós estamos num tempo muito, ou seja, mais rico que existe em toda a época. O livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8. Encontraram? Alguém pode ler a Conceição, ou alguém que está aí com a sua Bíblia? Se alguém quiser ler em voz alta, leia. Pode ler em voz alta, quem tiver possibilidade. 48. Isto. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó. Deixa os irmãos primeiro encontrar, quem encontrar, está acompanhando a leitura. Então, acompanhe, pode prosseguir. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi. Escolhi semente de Abraão, meu
Semente de quem? Semente de Abraão, meu amigo. Mas porque ele é considerado como amigo de Deus, só tem muito significado, muito assunto. É que ele recebeu, aceitou o chamado de Deus exclusivamente por meio da fé, antes das obras. Ele se tornou bendito, porque ele, na verdade, entrou na vida de Deus, na fé. E Deus aceitou a atitude de Abraão, meus irmãos, pela fé. E se tornou-se o quê? Amigo de Deus. Abraão, no capítulo 12, verso 7 do livro de Gênesis, já em andamento, ele ergue um altar a Deus, em ato de adoração. Então, ele era sacerdote. Repara na função do altar. Existe essa graduação de intercessor. Então Abraão já não tinha mais uma opção, intercessor. Parece que em Gênesis 20, verso 12, diz a palavra que Abraão tornou-se profeta. Tudo vem atuando através da aceitação da fé. Abraão foi um homem primogenitor da nação de Israel. Isso demonstra mais outro ministério. Hoje você vai levar essa fé para a igreja, infelizmente, mostrando a bênção que a igreja possui, o tamanho da bênção que a igreja possui. Tem até pessoas que ficam insistindo no contrário, não quer a bênção, não quer a bênção. Explique a bênção. Não, você fica perdido, não sabe nem quem está expressando. Entende o que está expressando e nem quem está ouvindo também não vai entender. E Jesus disse em Mateus 3,19 que quando alguém ouve a palavra e não entende, o que acontece na pessoa? Satanás toma posse do na parte mais sensível da pessoa, que é o subconsciente. É a mensagem subliminar. Então, analise bem, a fé, ela justifica, a fé, ela nos gradua, e a fé nos revela a salvação antes das obras, do batismo e da doutrina.